colocar o negócio na sala de espera e pronto. Tá. Perfeito. Nos vemos lá. Beijo. Vocês, a maioria de vocês já estavam aqui, né, na conversa com a Daphne. Vocês vão perceber que, em parte, existe uma sequência, né, porque a Daphne, ela falou um pouco sobre primeiros cuidados psicológicos, então, na hora que você recebe a pessoa, a gente pode chamar de paciente aqui, embora talvez paciente nem seja o nome ideal, né? Mas a pessoa que está em sofrimento. E a ideia agora é a gente falar um pouco sobre prevenção de transtornos. Então, seria um contínuo, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Vocês estão vendo a tela inteira? Estamos vendo, não no formato apresentação ainda, Jo, sabe quando, antes de você apresentar mesmo. Sei, peraí que eu vou... E agora? Aí. Perfeito. Ótimo. Então tá, pessoal, eu vou contar um pouco para vocês sobre meu trabalho, para vocês entenderem a proposta dessa parte do treinamento. Meu nome é Joana. Eu venho trabalhando, eu fiz meu doutorado, defendi em dezembro um doutorado com uma população com estresse pós-traumático, com transtorno de estresse pós-traumático, orientada pelo Felipe Cortes. E desde que eu comecei a estudar, né, desde que eu entrei no doutorado e comecei minha coleta de dados, eu venho estudando bastante pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí, quando a gente estava pensando um pouco nessa mobilização do paradigma, a Roberta me propôs que eu falasse sobre prevenção de TEPT, já que é um dos desfechos possíveis para as pessoas que vão se submeter a diversos eventos relacionados ao Covid, né? E aí, depois que depois que eu comecei a montar a aula, pensar um pouco sobre o que eu achava importante passar para vocês, e conversando um pouquinho com o Felipe também, eu cheguei à conclusão de que talvez não valesse a pena falar especificamente de estresse pós-traumático, porque esse é um dos desdobramentos possíveis da exposição toda que esses profissionais estarão vivendo, né? A gente pode falar em muitos outros problemas psiquiátricos possíveis e talvez até anteriores ao TEPT. Vocês vão ver que eu vou dar um pouco mais de ênfase ao TEPT, porque talvez seja o desfecho mais complexo de todos e eventualmente mais grave, mas não só ele, tá bom? Bom, aqui, olha, eu não vou receber nenhuma coisa de chat, tá certo isso, né, Rô? Isso mesmo, Ju. Pode deixar que a gente vai salvando aqui as perguntas, depois a gente faz. Ah, então tá, porque senão eu fico sob controle dessa janelinha. Não, pode ignorar o laranjado. Tá bom. Então, pessoal, vamos pensar um pouco primeiro, começar falando sobre quem são as pessoas que podem procurar vocês nesse plantão psicológico, né? Então, a gente está focando o trabalho em profissionais da área de limpeza, né? Então, que trabalham em hospitais. E quem serão, então, essas pessoas? Né? Alguns cenários possíveis. O primeiro deles seriam pessoas com medo de contrair a doença e entrar em estado grave e morrer, né? Ou morrer. Então,
Muitas das pessoas que procurarão o plantão são pessoas que correm o risco, por mais que usem equipamento pessoal de, como é que chama? Equipamento de proteção individual, por mais que tenham todos os protocolos de hospital, são pessoas que têm medo de contrair a doença, isso acabar desencadeando num quadro grave e morrer, né? Outro grupo que provavelmente procurará vocês são pessoas que já contraíram a doença, provavelmente estão bem, né? Porque se elas estiverem muito mal, elas estarão internadas e não vão ter acesso ao plantão psicológico. Então, pessoas que contraíram a doença já estão bem ou estão em convalescência, mas fora de risco, mas correram risco de morte ou foram submetidas a procedimentos muito invasivos, a rotinas hospitalares muito pesadas, muito difíceis, dolorosas. Né? Então, aqui a gente está falando de pessoas que poderão vir muito afetadas pelas memórias relativas ao processo de adoecimento. Tá? Um outro grupo de pessoas são as pessoas que elas, né, como eu disse, elas têm medo de pegar a doença, mas especialmente de contaminar os outros. Então, eu li um pouco eu não achei muitas coisas aqui no Brasil, mas entrevistas com profissionais de limpeza para preparar essa aula de hoje, né? Quais são as maiores questões? Muitos dos profissionais de limpeza, eles são pessoas saudáveis, jovens, né? Então, não estão no grupo de risco, mas o maior medo deles é pegar a doença, ficar assintomático e transmitir para a família. Considerando que muitos deles moram em casas com muitas outras pessoas, com muitas vezes assim, mora a mulher, o marido, os filhos, os pais do outro, enfim, e com poucos cômodos, então com alto risco de contaminação na família ou na comunidade. Eu acredito que poderão procurar pessoas que se curaram, mas ficaram com sequelas da doença, então a literatura tem mostrado algumas pessoas com sequela pulmonar e até sequelas neurológicas. Então, estão bem, no sentido de não correm mais risco, mas têm sequelas que podem, inclusive, prejudicar a funcionalidade profissional. Pessoas que estão com um familiar doente, né, então, muito preocupadas com alguém doente na família. Pessoas enlutadas, então, que tiveram algum familiar morto pela doença ou alguém muito próximo. Pessoas, profissionais de limpeza que têm testemunhado morte ou situações muito graves no contexto profissional, né? Então, as pessoas, né, da área de limpeza, elas estão circulando no ambiente hospitalar e cruzando com médicos que acabaram de atender um paciente ou comunicar uma morte, muitas vezes estão limpando o ambiente que foi ocupado por um paciente recém-falecido ou transferido para outro lugar, enfim, em contato, né, testemunhado muito de perto morte ou pacientes em estado muito grave, tá? E pessoas com altíssimo estresse de fadiga, altíssimo grau de estresse ou fadiga, né? Muito cansados, muito estressados com toda a rotina imposta. Então, basicamente, depois vocês podem me dizer se vocês conseguem pensar até outro público, né, que pode vir a procurar. Outro público não, mas outra classificação aí para a gente estar preparado. Bom, no caso dos profissionais de limpeza, como eu disse para vocês, né, eu procurei um pouco nas entrevistas para entender quais são alguns dos estressores específicos adicionais. A gente poderia chamar até né, são os chronic mild stress, que não seria a exposição à morte exatamente, mas a doença tal, mas são estressores
constantes o tempo inteiro que podem complexificar a situação emocional desses pacientes. Então, sobrecarga de trabalho, por que isso, né, pessoal? As rotinas de limpeza, elas estão muito mais apertadas, né? Os protocolos de limpeza estão muito mais apertados. Então, é possível que alguns deles estejam com uma sobrecarga, não necessariamente de... Desculpa, eu fui abrir o chat. Não necessariamente de número de horas, mas de protocolo, de grau de exigência na rotina de limpeza. Eu li alguns profissionais se queixando de ter que trabalhar utilizando os equipamentos de proteção individual, porque muitos deles, as pessoas sentem muito calor, e a faxina é um trabalho muito físico, né, muito de qualquer jeito, que exige fisicamente, então, que as EPIs, elas trazem pouca mobilidade, eles ficam com calor, muitas vezes não conseguem fazer as coisas com a mesma agilidade, enfim. Contato com substâncias químicas corrosivas, então materiais novos de limpeza, que podem potencialmente provocar alergias que eram desconhecidas até então. O contato com o lixo potencialmente contaminado e a rejeição por parte da comunidade, né? Isso acho que muitos de vocês já devem ter lido, ouvido de pessoas que estão trabalhando no front, né, na linha de frente, sendo afastadas em parte pela segurança, mas em parte pelo estigma de essas pessoas podem estar contaminadas, a gente precisa deixar longe, e eventualmente isso contribuir para a sensação de isolamento quando essas pessoas não estão no ambiente de trabalho. Bom. Ixi, travou? Não. Bom, entre essas pessoas que vão nos procurar, pessoal, algumas delas a gente precisa considerar que elas já têm diagnósticos prévios, tá certo? Então, pessoas que têm quadros como depressão, TOC, TAG, transtorno do pânico, transtornos psicóticos, entre tantos outros, eu não coloquei aqui, mas abuso de substâncias e tal, e que poderão estar com esses quadros intensificados na hora que procurarem vocês no plantão psicológico. Esses são casos que a gente tem que estar preparado, né? Então, tem pessoas que elas são rígidas, né? Quer dizer, não tem nenhuma questão prévia e o que está trazendo elas ao plantão é específico do contexto, mas algumas pessoas terão quadros psiquiátricos pré-existentes e isso vai complicar a demanda delas, né? E a gente vai ter que tomar alguns cuidados em relação a isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E outras pessoas que podem nos procurar que não têm nenhum transtorno psiquiátrico, mas poderão desenvolver, né? Eu consigo imaginar que alguns dos principais sejam depressão, o transtorno de estresse agudo, que é um transtorno anterior ao transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático também, e abuso de substâncias que eu deveria ter colocado aqui, porque é uma das coisas, né, um dos transtornos que a literatura vem mostrando como uma possibilidade nova, né, para algumas pessoas nesse momento. Então, como a Daphne falou, né, na aula dela, veja bem, né, pessoal, aqui entre nós, né, todos nós que estamos vivendo esse momento, ninguém vai passar ileso, ninguém vai passar incólume, né, é uma experiência transformadora para todos nós, para bem, para mal, para nos aproximar de pessoas, para nos afastar, para melhorar, piorar relações, aprender coisas novas, abandonar coisas antigas. Então, todos nós estamos sendo transformados, né? Algumas pessoas vão desenvolver dificuldades, né? Sofrimento emocional importante.
mas apenas uma minoria, como disse a Daphne, e aí a expectativa é que 3 a 4% possa desenvolver algum transtorno psiquiátrico decorrente do momento atual. E aí, então, sobre o que é essa conversa que a gente está tendo agora? É justamente o que vocês, nesse papel, né, no plantão psicológico, poderão fazer ou deverão evitar de forma a minimizar a chance de intensificação ou desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, né? Então, é basicamente isso. A gente não vai tratar, a gente não vai, vamos dizer, né, não é nenhuma proposta terapêutica, mas o que a gente vai fazer para minimizar a chance de piorar quadros existentes ou novos quadros serem instalados. Bom, tanto para piora de quadros quanto para surgimento, algumas questões que podem ser importantes e vocês devem ficar atentos quando vocês estiverem conversando com essas pessoas são, claro, transtornos já pré-existentes. Déficit intelectual parece ser um fator preditivo de desenvolvimento de transtornos quando existe alguma situação traumática como essa. Doenças orgânicas prévias, né, pessoas que já trazem algumas doenças. Vulnerabilidade social, e aqui a gente está falando é muito provável que muitos dos profissionais que procurem a gente estejam enquadrados nesse rol, né, de pessoas em vulnerabilidade social. Falta de suporte social, então pessoas que já vivem em isolamento, pessoas que têm poucas, né, uma rede de suporte muito restrita ou até inexistente, e pessoas que ao longo da vida elas têm um histórico de serem vítimas de negligência, traumas, abuso, etc. Então aqui são algumas coisas prévias ao COVID que podem vulnerabilizar essas pessoas ao desenvolvimento de transtornos. Após, né, vamos lembrar todas aquelas coisas, morreu alguém, fiquei doente, fiquei no hospital e quase morri, estou vendo gente morrendo no hospital. Após qualquer uma dessas situações, alguns fatores posteriores, o que vai acontecer depois dessa exposição a esses eventos, poderá prejudicar e aumentar a chance desses transtornos. A primeira delas e a mais importante, a top one, sempre a falta de suporte social. A literatura é muito consistente nesse sentido, de que o suporte social recebido após a exposição a um evento traumático é o elemento mais protetor de todos, né? Tanto para não se desenvolver um estresse agudo, quanto para não desenvolver estresse pós-traumático e outros transtornos vários. Outro fator posterior prejudicial é o uso de benzodiazepínicos e outras substâncias, por exemplo, indutor de sono. Lembrando que esses profissionais, eles trabalham em hospital, muitas vezes eles têm amigos enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, então um acesso fácil à medicação, né? E aí não é incomum esse tráfico de medicações de ação rápida, como os benzodiazepínicos, né, os ansiolíticos, que trazem um alívio momentâneo, um alívio inicial, mas têm se mostrado prejudiciais à medida que o corpo deixa falando de um jeito bem pouco técnico, o corpo deixa de usar seus próprios recursos biológicos, fisiológicos, para lidar com a situação. Outro elemento que parece ser prejudicial e aumentar a chance de desenvolvimento de transtornos são técnicas diretivas, como o debriefing. A Daphne falou um pouco, né, sobre o debriefing. E, por fim, um outro problema, aqui vai ser pouco comum, né, no caso do COVID, mas pode acontecer, que é perda de estruturas básicas. Então, por exemplo, alguém falecer, né, um familiar falecer, e a pessoa que vai procurar vocês está sem o maior provedor
financeiro, o maior provedor da família, por exemplo, né? Então, perder estruturas básicas como renda familiar, casa, comida, etc., pode ser um elemento preditor de desenvolvimento de transtornos. Só para vocês aqui, eu estou dando um exemplo do TEPT, que é mais familiar para mim, né? Então, o que eu acredito que deva chegar para vocês, tá, pessoal? Assim que a pessoa é submetida ao evento traumático, vamos pegar qualquer evento traumático, né? Ver alguém morrendo, né? Então, tá lá o profissional de limpeza, assistir um familiar ou um desconhecido mesmo morrendo no local de trabalho, tá? As primeiras 72 horas, então os 3 dias após esse evento, há uma série de reações que são chamadas de reações agudas ao estresse. Como disse a Daphne, são reações normais, esperadas, por mais bizarras que elas possam parecer, e algumas vêm, né, numa apresentação mais bizarra, elas são esperadas, elas são reações normais a uma situação anormal. Após essas 72 horas, que parece ser muito importante, então aquilo que a gente faz nessas 72 primeiras horas é muito importante e protetor ou prejudicial para o desenvolvimento de transtornos. Após esses 3 dias, a gente entra numa fase que poderá desencadear num quadro denominado transtorno de estresse agudo, que é o TEA, né, que é diferente do TEA, é a mesma sigla do espectro autista, mas aqui para outro grupo, né? Então, o TEA aqui é o estresse agudo, que é como costuma se diagnosticar quando essas primeiras reações elas se mantêm até o primeiro mês, tá? Passados esses 3 dias. Muito bem, após o primeiro mês, à medida que esses sintomas continuem, a gente começa a falar num transtorno de estresse pós-traumático, tá? E aí pode ser cronificado e eventualmente até não aparecer de cara e aparecer mais na frente, mas eu acho que não é disso que a gente vai tratar aqui. No nosso caso, as pessoas que nos procurarão provavelmente estarão aqui ou em reação aguda ao estresse ou já num quadro de estresse agudo, tá? Bom, e aí, beleza, então o que a gente vai fazer com essas pessoas que chegam com alguma daquelas demandas? E antes de começar a falar sobre o que fazer, a gente costuma dizer que quando se fala em exposição a trauma, a primeira coisa é o que não fazer, né? E é tão ou mais importante do que fazer. Então, tem mais coisas que podem prejudicar do que ações terapêuticas propriamente ditas, né? E como a gente não está falando aqui em terapia, e sim num atendimento pontual, é interessante a gente pensar no que não fazer. Essa frase do Hipócrates, né, é interessante, é primum non nocere, que é a primeira coisa, é uma das máximas, é uma das, sei lá como é que fala, regras, não sei como é que ele fala, para os médicos, né? Então, em primeiro lugar, um bom profissional não tem que se monitorar para não praticar ações que vão prejudicar, que vão fazer mal. Então, para começo de conversa, é o que não fazer. E aí existe na literatura, e esse é um artigo bem importante, quem tiver interesse, eu posso até compartilhar com o pessoal, eu posso compartilhar, Nath, com você, e daí você manda para a turma, tá? Esse artigo que eu acho que seria bem interessante,
que é um artigo que fala sobre prevenção secundária de TEPT. Lembrando que a gente não precisa olhar apenas pensando em TEPT, mas em transtornos psiquiátricos. Eu vou mandar para vocês. O que ele propõe, ele fala em a regra dos 3 P's, né, que são 3 don'ts, 3 coisas para não fazer. Uma é não patologizar, então, não... eu tenho que responder agora aqui? Não, né? Tudo isso aqui que eu tô vendo. Não, pode deixar, Jo, a gente vai ler para você depois. Não patologizar, né? Então, reações normais a uma situação anormal não podem ser tratadas como patológicas, e não, então você precisa procurar um psiquiatra, precisa ter uma atenção já, né? Não psicologizar, que é não facilitar reações emocionais via terapia de grupo, debriefing, etc. E não medicar, né? É claro que nós, quem está envolvido aqui nesse serviço que a gente vai prestar para a comunidade, nós somos psicólogos, acho que a maioria é psicólogos, de qualquer jeito ninguém vai medicar. Mas ficar de olho, caso a pessoa fale, eu estou pensando em pegar o ansiolítico da minha amiga, a enfermeira que trabalha aqui no meu setor me ofereceu e tal, a gente prestar informação de que a princípio pode parecer que vai acalmar, melhorar, mas os estudos vêm mostrando que, na verdade, depois de algum tempo, a chance da pessoa piorar é maior, tá? Bom, ixi, travou essa porcaria. Só, assim, o debriefing, que eu acabei de falar para vocês, né, que é uma das técnicas diretivas, o debriefing é uma estratégia que veio de guerras. Então, soldados, né, ao fim de batalhas, ou mesmo ao final do dia, ou quando voltavam para casa depois de terem servido, eles eram convidados a se reunir e colocar para fora, né? O debriefing seria, eles chamam de a reflexão sobre a ação, que é ter um espaço para falar sobre o que aconteceu, sobre o que eles viram, sobre o que sentiram e tal. E é um procedimento que intuitivamente ele parece fazer sentido, né? Ele parece interessante, terapêutico e tal. E os estudos têm mostrado que não, que esse tipo de procedimento, logo após a exposição a evento traumático, não só não são eficazes, como podem trazer prejuízo, podem aumentar a chance de desenvolvimento de transtornos, tá? Aqui tem 2 artigos, 2 revisões importantes que mostram justamente isso. Então, veja bem, pessoal, às vezes as pessoas me perguntam, mas então a pessoa não pode falar sobre o que ela viu? Ela pode, né? Se ela trouxer, eu quero contar o que eu vi lá na enfermaria que me chocou. Lembrando que suporte social e acolhimento é a primeira das primeiras principais ações. A gente não vai inibir nenhum tipo de relato, né? Então, se a pessoa voluntariamente quiser trazer algo que ela viu, experienciou e que, né, ela está muito incomodada com aquela memória, vocês vão ouvir e acolher. O que a gente não vai fazer é induzir, provocar, criar, né, cutucar a rememoração daquilo que elas viram e experienciaram. Bom, e aí, então, em contraposição, né, o que a gente vai fazer? Basicamente, as 4 ações, eu acho que aqui eu vou falar brevemente, porque eu acho que a Daphne trouxe alguns pontos importantes para vocês. Então, as 4 ações é acolher, garantir condições básicas, reengajar nas rotinas e atividades prazerosas e construir, buscar rede de suporte. No nosso caso, pessoal, a gente tem uma questão aí que é o fato da gente estar num contato online com essas pessoas, então a gente não vai poder
fazer uma série de coisas que envolvem acolhimento, trazer condições básicas, prover conforto, coisas que a gente faria se a gente tivesse em loco, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai precisar adaptar para o atendimento online. Acho que a Yara também vai falar um pouco sobre isso na aula dela. Então, como que acolher, no nosso caso, o que vai significar? Primeiro, uma escuta muito atenta, né? Então, demonstrações de entendimento sem julgamento, seria a nossa audiência não punitiva, né? Apresentar paráfrases, então apresentar o que a gente entendeu daquilo que a gente ouviu da pessoa, sempre lembrando de usar uma linguagem similar ao que a pessoa trouxe. É possível que muitas das pessoas tenham uma linguagem simples, né? Então é importante a gente não entrar num tom muito professoral, muito com abstrações, a menos que a pessoa tenha esse aporte, ela venha com esse repertório. Tá? Apresentações de verbalizações empáticas, né? Eu imagino como você está sentindo, deve estar sendo difícil, enfim, todas aquelas coisas que a gente já faz na clínica, né? Muito, muito importante, pessoal, não estabelecer o que será conversado. Então, deixar claro que aquele momento a pessoa pode falar sobre o que ela quiser, pode ser a cena que ela viu, o medo que ela tá de ficar doente, a preocupação que ela tá com o filho de não estar indo para a escola, o medo do marido perder o emprego, enfim, né? O que vier é possível porque a gente não vai ter uma preocupação terapêutica, mas o que vier a gente deve acolher. Mas a gente não vai estabelecer, a gente não vai fazer pergunta, me conta do seu trabalho, né? Se a pessoa tiver lacônica, muda, falando pouco e tal, a gente vai ter que suportar o silêncio, a gente não vai propor nenhum assunto, tá? Escutar, então, se vier descrição dos eventos estressores, a gente vai abrir a escuta, mas a gente não vai provocar essas descrições. E, importante, evitar perguntas que possam exigir reflexão profunda, né? Às vezes, o nosso hábito de terapeutas, a gente pode acabar fazendo perguntas que são chamados para reflexão, perguntas muito gerais e tal, e que, primeiro, não é o espaço, né? Então, não tem eficácia, e segundo, muitas vezes essas pessoas não vão dar conta depois de fazer um bom uso dessas reflexões. Então, quanto mais aqui agora, hoje, o que vamos fazer hoje, o que temos para resolver agora, melhor, tá? Garantir condições básicas, né? De novo, quando a gente está falando do atendimento online dessas pessoas, é mais restrito, né? Do que, por exemplo, uma tragédia natural e tal. O que a gente deve fazer é escutar a realidade da pessoa e, junto com ela, levantar possibilidades de ajuda, especialmente, é possível procurar alguém? Tem assistência social no hospital que poderá ser acionada? Tem algum amigo que poderá te ajudar, né? Mas sempre tentando trazer da pessoa e não a gente empurrando, até porque pode ser que a pessoa não tenha, de fato, nenhuma possibilidade de ajuda e a gente vai ter um limite do nosso trabalho, tá? Retomar a rotina e atividades prazerosas. Eu acho interessante, né, a Daphne falou, né, de ser sempre importante ter um fechamento, o atendimento. Então, ter uma proposta, a pessoa sair com alguma proposta, uma proposta de ação. De novo, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser diretivo demais e propor coisas que não, né, ou não estão no repertório, ou não são desejo da pessoa, ou ela não vai conseguir. Quanto mais a gente conseguir tirar dela o que é possível fazer, melhor. Coisas que a gente pode fazer é perguntar, né?
normalmente, o que você costuma fazer no seu tempo livre, né? Então, esquece o Covid e tal. Eu, sei lá, vou na casa da fulana, eu vou à igreja, eu faço exercício, eu brinco com meu filho e tal. Bom, dessas coisas, quais são possíveis? Quais você tem vontade? Quais são possíveis? Né? O que está te fazendo falta e que eventualmente seria possível retomar? Mas lembrando de não colocar como lição de casa, né? Então você vai cozinhar com seu filho essa semana, né? Mas fazer com que a pessoa tente ficar sob controle da própria história dela, né? Da memória de atividades e momentos prazerosos. Tá? Bom, e buscar ou construir a rede de suporte. Aqui, né, assim, quando a gente está falando em tragédia natural, né, por exemplo, lá, o caso de Brumadinho, como a Daphne trouxe, os profissionais, eles muitas vezes fazem um papel de, vamos lá, vamos junto, vamos ligar para os seus amigos para pedir ajuda, né? Você quer aquele primo é uma pessoa que te ajuda? Como é que eu posso te ajudar a fazer contato com esse primo? Então, é feito um trabalho muito prático nessas situações. Aqui, a gente tem essa restrição do atendimento online, né? O que a gente pode fazer? Levantar com a pessoa quem são pessoas de confiança e que ela pode recorrer e eventualmente não tem recorrido, né? Familiares, próprios colegas de trabalho, amigos, grupos religiosos, enfim. Incentivar o retorno ao serviço de plantão, que a gente considera fazer parte da rede de suporte, né? E, em alguns casos, a gente vai ter que indicar que a pessoa procure um serviço médico mais especializado. A gente vai falar disso logo mais, tá? Bom, embora, pessoal, a gente não esteja fazendo terapia, eu consigo pensar três coisas, né, três práticas que elas são terapêuticas e que elas cabem nesse tipo de atendimento e podem trazer algum alívio imediato, né, e um alívio imediato e, eventualmente, a construção de um repertório para a pessoa usar em outros momentos. Um deles é ensinar a respiração. Então, é possível que muitas das pessoas entrem online com vocês muito ansiosas, muito incomodadas. Uma das possibilidades é na hora, vamos fazer um exercício de respiração, ensinar a explicar com a linguagem mais simples possível e fazer junto com a pessoa, né? Eu mesma sugeriria, aliás, tenho feito isso, fiz em algumas sessões aí nessa fase de quarentena, fazendo terapia online, vamos respirar junto, né? Então, eu gosto muito de usar a estratégia de inspira em 4 tempos, segura 2, solta em 4 tempos, espera 2 e repete, né? Existe uma infinidade de modalidades de respiração, vocês podem pesquisar, ver o que faz mais sentido para vocês, mas eu acho que é uma forma muito rápida de acalmar, né? Eu costumo pensar assim, que o corpo não entende a palavra calma, né? Mas entende o valor do respirar regularmente. Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente pode sim entregar para as pessoas que a gente vai estar atendendo, ensinar a respirar sem nada de assim, você vai fazer 2 vezes por dia exercício de respiração, nada disso. Olha, não vou fazer aqui, depois se você quiser, você continua, você faz quando você achar que você precisa, tá? Segunda coisa, ensinar exercícios de relaxamento rápido, especialmente coisas físicas como automassagem e alongamentos rápidos que podem trazer um conforto físico, especialmente pessoas que estão trazendo, né,
queixas sobre dores, muito estresse, muito cansaço. Eu acho que é uma estratégia que vocês podem lançar mão. E prestar informações. Muito cuidado, porque a gente não a gente não tem que ficar dando aulinha para essas pessoas e a gente não tem que dar informações que elas não estejam pedindo, né? Então, ficar lá ensinando como lavar a mão e tal. Muito provavelmente elas já foram instruídas sobre todas essas coisas, mas é possível que algumas pessoas tenham uma privação de informações que façam com que elas tenham fantasias catastróficas. E aí é possível prestar informações, desde que vocês tenham, né, venham de fontes seguras, de preferência de sites confiáveis, OMS, etc., de forma a dar alguma sensação de controle e previsibilidade para essas pessoas, né? Então, não é minimizar o problema, o risco e tal, mas trazer informações à medida que elas possam ser úteis e trazer algum alívio. Bom, por fim, pessoal, algumas coisas que merecem cuidado, né? Que vocês têm que ficar atentos nesses atendimentos. Ideação ou planejamento suicida. Então, caso apareçam falas que indiquem ideação ou planejamento suicida, eu acho que atenção super, super especial, porque são pessoas que a gente vai precisar encaminhar para serviços especializados. A Rô, junto com o pessoal, está montando uma lista de lugares como CAPs, UBSs com psiquiatras, pronto-socorros públicos, para que a gente tenha, né, todo mundo tenha aí endereços, telefones para dar para essas pessoas, caso a gente detecte alguma dessas situações. Tá? Indicação de auto- ou heteroagressividade, então as pessoas que podem estar se machucando ou cometendo violência doméstica. Vocês podem se deparar com pessoas que apresentam comportamento dissociativo, então parecem não estar lá, parecem estar muito pouco conectadas com aquilo que elas estão vivendo, ou com o próprio corpo, com a experiência. Isso também é um sinal de alerta, porque é um fator bem preditivo de desenvolvimento de transtornos. Então, depois, se vocês quiserem, até posso falar para vocês algumas características da pessoa com esse tipo de comportamento para vocês ficarem atentos. Indicação de que está havendo abuso de substância e se vocês detectarem transtorno psiquiátrico grave, né? Então, depressão severa, transtornos psicóticos. Esses casos, além de a gente incentivar bem fortemente a voltar ao plantão, de forma que a gente possa fazer um acompanhamento mais de perto, a gente deve encaminhar para os serviços especializados, ok? Pessoal, é isso. Eu acho que agora vamos para as perguntas. Espera aí. Pronto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o chat. Posso ir lendo para você as perguntas. Tá bom, acho que é melhor. Tá. A Priscila Rolim perguntou se os efeitos do trauma podem ser cumulativos e quanto mais traumas, vulnerabilidades, maior risco e sintomas. Então, dado isso, ela diz que se preocupa com a população com risco de suicídio, como você estava falando agora, né? E uma das questões que a gente vai precisar discutir com todo o grupo que ela trouxe, que é o CFP, indica atendimento presencial para esses casos. A intenção é que também acolhamos no modelo presencial, utilizando EPIs, e qual será o tempo de atendimento? Bom, essa eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que discutir mesmo, né, Rô? Acho que no modelo, porque assim, Pri,
É verdade, né? Assim, quando existe um risco de suicídio, bom, primeiro, claro, né? Eu acho que a tua primeira questão, ela na verdade não é nenhuma pergunta, né? Isso a gente já sabe mesmo. Então, pessoas que têm um histórico de trauma, elas estão mais, ao invés de elas estarem mais preparadas para as porradas da vida, elas estão mais vulneráveis a ficarem doentes, a desenvolverem algum transtorno no momento desses. E são pessoas também que têm potencial, maior potencial de tentativa, ideação ou tentativa de suicídio. Eu confesso que, assim, acho que a gente precisa pensar um pouco, né, Rô, no que a gente vai fazer quando forem detectados esses casos, mas a princípio, que eu diria que essas pessoas precisam ser encaminhadas para o hospital psiquiátrico e talvez o terapeuta vai ter que fazer, o profissional, né, vai ter que fazer um acompanhamento disso, né, então, quem que poderia te levar até o hospital? Tem alguém aí da tua família com quem eu poderia falar e pedir para te levar ao hospital? Que é o que a gente faz com o paciente nosso, né? Quer dizer, se a gente está no telefone e detecta uma situação dessas, ou a gente tem que ir até ele ou encaminhar para pronto-socorro. Eu acho que essa seria a nossa conduta. Eu não sei, Rô, Nath, se vocês pensaram alguma coisa para esses casos. A princípio, a gente está pensando num atendimento que não envolve atendimento presencial. A gente está tentando estruturar esse trabalho de todos nós para que seja um atendimento de suporte psicológico para uma situação pontual. Então, estou vendo até, já dei uma passada em todas as perguntas, quantas sessões e etc. A nossa ideia é que sejam atendimentos pontuais que poderão se estender para até quantas sessões a gente achar, o terapeuta achar que consegue fazer com aquela pessoa. A gente estava imaginando até no máximo 5. A ideia é que a gente não crie vínculos terapêuticos com esse serviço, né? Se a gente achar que o melhor para a pessoa naquele momento é um vínculo terapêutico, a gente vai fazer imediatamente um encaminhamento para as alternativas de atendimento psicoterapêutico que a gente está levantando. Então, num primeiro momento, eu acho que a gente vai precisar garantir que aquela pessoa naquele momento tenha um cuidado, tenha alguém que possa cuidar dela, ou a gente mesmo cuidando à distância. Eu não imagino que a gente vai encontrar com a pessoa. A gente vai ter desde já, Pri, o limite do encontro online, né? A gente não está aqui, ou pelo menos eu não espero que vocês se proponham ao encontro presencial com essas pessoas que procurarem vocês. E a gente vai precisar garantir o encaminhamento. Acho que por enquanto é isso que a gente tem. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, da estrutura do plantão e etc. A Cássia da Hora perguntou: Jô, suporte social enquanto principal fator protetor para o desenvolvimento de transtornos de estresse agudo, etc. No que consiste exatamente esse suporte social? Ou operacionalmente, o que é o suporte? Operacionalmente é ter o máximo de pessoas significativas em contato com essa pessoa. Em situação, né, se não fosse Covid, se fosse a pessoa, a casa da pessoa pegou fogo, por exemplo, seria reunir os amigos e familiares e montar uma escala de plantão de forma que essa pessoa não ficasse sozinha, a menos que ela peça, mas que tenha sempre gente disponível para acolher, para fazer as coisas junto, para ajudar, para trazer comida, para dar um abraço, para o que for, né? Como a gente está falando numa situação que prevê isolamento social, tentar montar isso ainda que à distância. Então, pessoas para quem ela possa telefonar,
pessoas que possam né, conversar com ela por vídeo, etc. E o próprio serviço, né, que embora não tenha exatamente um vínculo afetivo, né, um vínculo terapêutico, aliás, desculpa, não é um vínculo terapêutico, mas pode ser um momento muito afetivo, né, e que a pessoa sinta naquele momento que ela está tendo um suporte social significativo. Mas, Ká, basicamente é garantir que as pessoas estejam, que essa pessoa esteja cercada o máximo possível de pessoas que possam acolher, né? E aí, no nosso caso, nesse trabalho, é ajudar a pessoa a pensar quem são as pessoas que ela pode contar, né? Deixa eu te ajudar a pensar, né? Você tem amigos? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você consegue lembrar que te ajudaram em alguns momentos? Tem alguém que você sabe que vai ser legal conversar? E aí incentivar a pessoa a procurar essas pessoas. Tá bom? Entendi, Jo. Entendi claramente. Valeu. Jo, Stephanie pergunta, caso a pessoa já use benzodiazepínico ou indutor de sono, recomendado é continuar o tratamento prévio? A gente não vai sugerir que a pessoa pare, não. Porque aí é interferir em algo que não é da nossa alçada, né? A pessoa já está fazendo uso, então nós como psicólogos a gente não consegue avaliar qual seria o efeito de uma retirada de medicação nesse momento. Então, o que a gente pode fazer é sugerir não iniciar quando a pessoa traz, olha, estou pensando em tomar, né? Mas não sugerir nenhuma mudança na medicação frequente da pessoa. Tá bom? Obrigada, Jo. Saudades. Saudade. Você tá muda, Rô? Oi, eu falei obrigada, saudade. Você ouve? Ah, A Rô estava silenciada. A Mariana perguntou se os slides serão disponibilizados. A aula está gravada e os slides vão ficar disponíveis também para todo o grupo de voluntários. Pamela Lira perguntou, caso a pessoa relate que um psiquiatra receitou recentemente... já respondemos, né? Mais ou menos a mesma pergunta da Stephanie. Qual conduta você sugere caso... Bom, é um pouquinho diferente, né? Ela relata que o psiquiatra receitou recentemente o benzo ou indutor de sono. Se ela está acompanhada por um psiquiatra, né? Também não... Tem muito psiquiatra que não sabe que não pode, gente, né? Eu, sei lá, até começar a estudar isso e eu aprender que não pode, eu imaginaria assim, sei lá, se alguém passasse por uma dessa, eu tivesse um Rivotril, eu daria para outra pessoa. Então, né, as pessoas dão, e tem psiquiatras que dão. Eu acho difícil a gente interferir na conduta do outro, porque não é um caso nosso que a gente pode ligar para o psiquiatra e falar, olha, amigo, né, sei lá, eu ouvi, será que, com todo o nosso... Aí eu acho que vai entrar nas perdas e danos da situação. Já foi, eu acho que a gente não pode interferir, não. Minha posição, tá? Juliana pergunta, Jô, teria alguma sugestão de como fazer essa abordagem de encaminhamento em caso de ideação suicida? Acho que você já falou um pouquinho também. Eu acho o seguinte, quando a gente está falando em ideação suicida, a gente tem sempre um problema que vamos dizer assim, a gente nunca sabe qual que é a função daquela fala, tá certo? Isso, como terapeutas, a gente lida o tempo inteiro. Nem de assim, nossa, eu não vou me matar, mas eu queria morrer. Eu não quero mais passar por essa situação, né? Ou, eu não quero morrer, mas o único jeito que eu vejo de sair desse sofrimento é morrendo. Ou, eu acho que você só vai conseguir prestar atenção e perceber o nível de sofrimento
se eu te contar que eu tô querendo morrer? E por aí vai. Ou até a pessoa tá dizendo, olha, eu estou prestes a fazer isso, por favor, me dê algum motivo para não fazer isso. Né? A gente nunca sabe, ainda mais num contexto tão pontual, qual que é a função aí de uma fala que traga um conteúdo como esse, mas eu acho que a gente tem que estabelecer entre nós uma prática padrão de entrou num assunto como esses, a gente tem que falar, olha, é super importante para a gente cuidar de você, para você ficar bem, que você faça uma avaliação médica, para falar um pouco sobre isso que você tem pensado, sobre isso que você está sentindo. Eu quero que você volte aqui para conversar, eu quero que você procure pessoas para conversar, mas é uma situação muito séria e a gente precisa de um médico cuidando de você também. Né? E aí eu acho que vale a pena nessa hora a gente falar, investigar, tem alguém da família que mora junto e que poderia acompanhar, né, essa pessoa para um serviço? Se não, tem alguém que você poderia, ou você mesmo poderia ir sozinho, né? E aí eu acho que a gente teria que, talvez, não adianta só, vou te mandar a lista de UBSs e tal. Eu acho que a gente daí teria que fazer uma coisa bem de pegar na mão, sabe? Aonde você mora? Vamos tentar achar qual que é o lugar mais próximo da sua casa. Fica fácil para você? E quanto que você acha que você conseguiria ir? Né? Fazer uma coisa um pouco mais fechada e combinada com essa pessoa. Né? Então, eu vou esperar no nosso próximo encontro que você tenha procurado esse serviço. Então, fazer uma coisa um pouquinho mais amarrada com aquela pessoa. Jo, eu vou dar uma complementada aqui, a pedido da Roberta, já que vieram outras perguntas, né, falando justamente da questão do suicídio. Gente, a gente precisa deixar muito claro que, como o caso não é nosso, a gente não pode se comprometer com coisas do tipo, a Lud fez uma pergunta agora de fazer um plano de segurança. Demora, às vezes, 1, 2, 3 sessões para o plano de segurança. Tem a menor chance de, no atendimento emergencial, fazermos um plano de segurança. É CVV na veia, é o que temos a fazer. É isso. No fundo, a gente tem que ter em mente o tempo inteiro que o nosso papel vai ser ouvir gostoso, né? É ouvir da forma mais gostosa, acolhedora, doce, afetiva, inteira possível. Essa é a nossa meta, né? Até aquelas coisas que eu falei, exercício de respiração, fornecimento de informação, isso tudo é secundário, né? O que a gente mais vai ter que estar preparado o tempo inteiro é ouvir de verdade, mostrar entendimento, validar sentimento. O nosso trabalho é esse. Sofrer junto, né, Ju? Nós não vamos resolver problemas, a gente não dá. Isso. Nós vamos pensar em possíveis resoluções, se é que a pessoa quer falar disso. Se é que, exatamente. Uma questão que surgiu para mim agora, se eu tivesse assistido a minha aula e perguntaria para mim, é assim, Joana, e se a pessoa vier querendo falar sobre outra coisa X? Sei lá, eu tenho um relacionamento, eu tô querendo cair fora e tal, que eu faço? Eu acho que a gente tem que ouvir de forma mais, vamos dizer, menos, como é que eu vou dizer, dando menos corda possível, né? Garantir que não tem nada a ver com a questão que a gente está tratando, que são pessoas profissionais expostos à situação de risco, e aí sugerir que essas pessoas procurem terapia, né, para algo de mais longo prazo e tal. Até acho, Rô, que valeria a pena nessa lista a gente colocar a lista de clínicas escola também. Né? Porque daí...
Deixa não eu sei se- contar uma coisa. Diga. Ontem eu fiz o primeiro atendimento, né, nesse formato de plantão, e era essa a demanda. A pessoa, por algum motivo, entendeu errado, e ele veio falando, que eu nunca fiz terapia, queria muito fazer terapia para entender algumas questões. E aí eu falei exatamente isso que você está falando agora. Não é terapia, o objetivo do serviço, ele ficou se desculpando, eu falei, não tem problema, não tem que se desculpar, vamos tentar entender aí o que existe de demanda que eu possa te ajudar nesse momento. E aí, inclusive, pensando no que a gente tinha conversado, né, Rô, na reunião da segunda-feira, falei da possibilidade de encaminhar por um serviço de psicoterapia. A gente está colocando na lista também as clínicas escola, né? Já estão lá, a Marisa já inseriu, Jô. Vai ser feita essa checagem de quais telefones estão certos, endereços, etc., o que está fazendo atendimento, especialmente e que ainda agora, estão né? tomando, Modelo online. porque tem algumas clínicas escola que não estão tomando pessoas novas, eles estão simplesmente encaminhando as pessoas que já estavam na espera. Tem que fazer toda essa checagem, né? Mas era muito claramente essa a demanda. Era uma pessoa que queria fazer psicoterapia e tinha entendido que a gente estava oferecendo o serviço de psicoterapia. Eu acho que a gente vai se deparar muito com isso, né? Eu acho que a gente vai se deparar muito, muito com isso e vamos precisar ter assertividade, né? Para não cortar a pessoa, mas reenquadrar aquele momento, né? O que é isso e talvez até explicar por que não pode ser terapia, né? Eu só acho que assim, acho que aos poucos, à medida que a gente fizer uma divulgação mais orientada do serviço, essa confusão tende a diminuir, né? Essas primeiras pessoas que procuraram e que a nossa ideia era nessa semana e que passou e nesta que a gente está, fazer atendimentos pilotos para justamente observar a demanda, essas pessoas receberam informações das mais diferentes formas e fontes para procurar o serviço. Então, ainda não estava especificado qual que é o objetivo, nem como, e por isso é possível mesmo que algumas demandas diferentes tenham aparecido. Então, acho que são duas coisas para a gente pensar. Uma delas é que é possível que à medida que a gente divulgue especificamente de que se trata o serviço, essas demandas diminuam de frequência, e acho que é possível que ainda assim que elas apareçam, elas estejam também acobertando o momento de ansiedade, angústia, medo que a própria pessoa está vivendo como um todo, né? E aí a gente vai dar o espaço para ouvir e acolher, e como a Joana estava falando, investigar um pouco mais se essa primeira demanda que a pessoa traz que parece desconectada com o serviço que a gente está se propondo a fazer, está realmente desconectada ou se ela está só tampando aqui o jeito dela de começar a falar da dor dela, do sofrimento dela, é falar de alguma coisa menos direcionada, diretamente relacionada com a situação que ela está vivendo. A Aline escreveu uma coisa que é, né, as clínicas escola estão paradas. Eu acho que muitas vezes a gente vai ter que, porque assim, tem questões que podem aparecer, que as pessoas podem trazer, que elas não são urgentes. Então, a gente indicar lugares, né, clínicas escola, mesmo que seja lá para frente, para quando as coisas abrirem. Olha, isso é legal você tratar, né? Não precisa ser já, dá para esperar, esses lugares precisam reabrir, mas você tratar de tudo isso em outro momento. Né? Acho que não precisa ser na hora. A gente vai ter essa dificuldade também, né, de encaminhamento. Vamos tentar ver qual é o melhor encaminhamento possível. Vamos tentar avançar, Jô, para a gente dar conta. Estou vendo que a listinha de perguntas aumentou. No caso de um paciente estar cometendo agressão, qual procedimento devo ter? Quando a gente percebe que ele está agredindo alguém da família, né? Eu acho o seguinte, olha só, a gente na clínica,
qual que é a conduta, né? O que a gente precisa de acordo com o nosso código de ética. Se a gente percebe que alguém está correndo risco, a nossa intervenção e a denúncia ela é superior ao sigilo, né? Então, a única coisa que merece a quebra de sigilo é a preservação da vida, né? Eu acho que se a pessoa trouxer para a gente que ela está cometendo a agressão, ela está contando com sofrimento, né? Ela não vai procurar o nosso serviço e dar essa indicação sem que isso esteja relacionado a um sofrimento. Eu acho que, em primeiro lugar, talvez pedir também para essa pessoa fazer uma avaliação médica. Porque, eventualmente, a pessoa que faz a avaliação médica poderá... Porque a gente não vai poder fazer uma denúncia, tá certo? A gente não vai ter nenhuma informação. Mas uma pessoa que abre uma ficha, a pessoa vira paciente do hospital e tal, a assistência social de uma unidade básica de saúde ou de um hospital pode fazer uma intervenção mais diretiva. Então, eu acho que seria sugerir que essa pessoa procure um serviço. Olha, eu acho que você está fazendo isso. Eu imagino que também deva estar sendo muito difícil para você. Imagino que você não está conseguindo se controlar porque está difícil, está doído, está pesado. Então, você precisa de uma ajuda médica. E aí, incentivar essa pessoa a procurar ajuda médica. Eu não consigo achar que a gente pode fazer mais do que isso, pessoal. De qualquer forma, nas nossas listas de encaminhamento, a gente vai ter essas orientações, tanto de serviços, até tinha visto que tinha uma pergunta sobre isso também, né, de serviços de assistência social e de encaminhamento para a pessoa que está sofrendo violência doméstica, ou onde ela deve procurar. Então, alguns desses serviços a gente vai organizar também para informar. Será que uma das ideias nesse momento também não poderia ser na linha de suporte? Quer dizer, se a pessoa conta isso, desculpa, teoricamente ela está pedindo ajuda, né? E talvez a ajuda médica demore para chegar, até ela chegar num CAPS, até ela ser atendida, mas pensar, né? Assim, eu acho que você está me pedindo ajuda nesse momento para pensar como você poderia não fazer isso. Será que mudar de lugar, estar mais afastado das pessoas que você pode agredir nesse momento, não te ajudaria? É um plano de emergência simples assim, né? Que é a mesma dica que você dá para quem está sofrendo violência, você tem que separar essas pessoas, né? Não sei, ninguém que me ocorreu aqui agora. Né? Mas assim, é melhor que essa pessoa saia dessa casa. Qual é o maior risco? Ela matar alguém ou ela pegar coronavírus se ela sair para outro lugar? Acho que, né, são esses dilemas que a gente vai ter que enfrentar. Então, eu não sei também, uma sugestão, não sei o que vocês acham, estou pensando tudo isso junto com vocês agora, né? Se também não poderia ser uma sugestão para a pessoa pensar. Sim, acho que se a gente tem alguns manejos rápidos, né, de alternativas que a pessoa pode fazer agora para se proteger e proteger o outro, alguma coisa que a gente faria em qualquer orientação desse tipo. Eu acho que a gente talvez tenha que estudar um pouco isso, gente. Exato, eu acho também. Confesso que não estou muito preparada para responder isso, não. Eu acho que a gente tem que todo mundo uma estudada, a gente pode procurar e compartilhar aqui a turma toda, porque são manejos muito específicos. Muito específicos. Tanto para quem é vítima quanto para quem é agressor. Exato. Né? A gente não precisa, talvez, reinventar a roda agora, mas aprender com quem já está nessa estrada e adaptar o que dá para um plantão, né? Eu imagino que seja essa sequência. Isso. Então, acho que fica anotado como uma coisa que a gente vai ter que pesquisar. Isso. Boa. O que mais aí, Rô? Bom, tem várias perguntas sobre número aproximado de sessões ou a Ana... Rô, se você quiser ir para... Eu joguei só as que não foram respondidas. 9, 10, 12.
O quê? 9, 10, 12? A Ana perguntou do serviço de plantão, a Cássia também tinha perguntado. A gente está pensando, meninas e meninos, né? Desculpem, só tinha nomes de meninas ali. A gente está pensando num serviço de, o que a gente está chamando de suporte psicológico em sistema de plantão é uma ou algumas poucas sessões pontuais. A nossa ideia inicial era que a gente conseguisse que os atendimentos fossem imediatos, ou seja, que a pessoa no momento de crise pudesse acessar algum dos profissionais que estaria disponível naquele momento para atendê-la. Essa comunicação imediata está bastante difícil de conseguir organizar em termos de suporte tecnológico, plataforma e etc., para um serviço voluntário. Então, por conta disso, a gente vai precisar ajustar esse modelo para um plantão agendado. Muito provavelmente é assim que a gente vai começar. O que tira um pouco o caráter de plantão, né, emergencial, eu quero agora, eu agora estou precisando, a pessoa vai entrar e a gente vai ter administradores organizando essa comunicação entre quem está solicitando o serviço e o profissional disponível. Mas, eventualmente, no momento em que não tiver nenhum administrador para poder fazer essa ponte, a pessoa vai deixar uma mensagem de agendamento e aí um agendamento vai ser efetuado. Então, dada essa limitação tecnológica nossa nesse momento, a gente vai perder um pouco essa característica de plantão. Tudo bem? Isso é uma coisa. A outra coisa, o que é que a gente vai fazer? Quanto tempo a sessão, etc. A nossa ideia é um primeiro canal de escuta, um primeiro canal de acolhimento, um primeiro canal de contenção do que quer que seja que está acontecendo com aquela pessoa, dela encontrar alguém que possa ajudá-la a conter e experimentar aquilo que ela está vivendo de uma maneira um pouco mais possível para seguir adiante. Esse é o nosso objetivo inicial. E aí o seguir adiante pode ser pensado com o próprio terapeuta, mas a gente não está pensando que faça parte deste serviço construir relações terapêuticas. Então, a gente está pensando em, no máximo, 5 encontros, se for possível para o mesmo terapeuta. Se não for possível para o mesmo terapeuta, a pessoa poderá recorrer novamente ao serviço com um outro terapeuta, mas justamente porque não é um acompanhamento terapêutico, não é um processo terapêutico, ela poderá inclusive conversar em outro momento com um outro profissional. Então essa é mais ou menos a ideia do serviço até aqui. A gente tentou fazer essas primeiras sessões nessa semana para entender um pouco melhor a demanda, elas foram feitas e a gente está elaborando o que a gente imagina que seja um protocolo básico de acolhimento, já baseado nas coisas que a Daphne falou, que a já falou, a gente ainda vai ouvir a Yara, e juntando a experiência de todos que atenderam essa semana, a gente vai tentar montar esse protocolo, e aí a gente vai passar para todos os supervisores e organizaremos nós todos os grupos de supervisão, onde esse formato de atendimento um pouco mais detalhado vai ser especificado. Você está me ouvindo? Tira uma dúvida, você acabou de falar que os atendimentos... É a Gabi. É que eu também não sei, deu um chute aqui e agora ficou assim. Se o paciente, no caso, essa pessoa que procurou a gente, ela tem aí um limite de 5 sessões, porque é um atendimento emergencial mesmo, do jeito que você falou, para a gente não criar tal vínculo. Mas e se ela se interessar e gostar do terapeuta e quiser fazer um atendimento fora disso? O terapeuta pode iniciar isso ou não? O que você acha? Não tinha pensado nisso. Faz parte do nosso, desse protocolo que a gente está pensando, um encaminhamento para a sequência de atendimento terapêutico. Uhum. Não sei se um encaminhamento para si próprio num contexto... preciso pensar nas implicações disso, Gabi. Implicações éticas, pelo CRP, eticamente, a gente não poderia encaminhar para um atendimento cobrado, né, com valor próprio. Mas se for num caráter voluntário, não teria problema, né? Então, acho que a gente pode pensar nisso também.
Acho que no mínimo isso, né? Como as pessoas estão acessando um serviço que é voluntário, fazer o encaminhamento cobrado não faria sentido e nem é possível pelo conselho. Então, sim, entendi. Obrigada. Vamos voltar ali para as perguntas. Tiago pergunta, Jô, se você puder que caracterizasse um pouco mais o comportamento dissociativo, porque eu penso que poderia ser semelhante a um comportamento de fuga, sem se tratar necessariamente de um quadro psiquiátrico mais importante. Quando a gente fala aqui em comportamento dissociativo, não necessariamente associado a um transtorno dissociativo ou, né, a um quadro dissociativo vinculado a um diagnóstico. Pode ser simplesmente uma experiência dissociativa que é típica de pessoas que recém experimentaram uma situação traumática, né? Algumas das coisas que vocês podem observar por